Olá, eu sou o Thiago Carvalho e na última semana nós tivemos a oportunidade de iniciar um novo capítulo na história do Ministério de Música da nossa igreja. No último sábado tivemos a posse do ministro Felipe Freitas do Nascimento como novo ministro titular da PIBAMA depois de pouco mais de 7 meses como interino. E hoje eu tenho a oportunidade de sentar aqui com ele para a gente conversar um pouco sobre o futuro do Ministério de Música e aquilo que ele tem preparado para os próximos capítulos dessa história. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer essa conversa. E desde já eu queria já deixar em nome da liderança da igreja essa felicidade em poder ter você aqui junto conosco. Então, muito obrigado por estar conosco nesse dia. Tiago, eu que agradeço a oportunidade, cumprimento também as pessoas que estão acompanhando aí um pouquinho dessa entrevista e agradeço pela oportunidade também de compartilhar, de falar um pouco do nosso trabalho. Certo. Antes da gente começar a falar sobre o Ministério, eu acho que seria muito importante a gente também aproveitar esse espaço para você também se apresentar, porque muitas pessoas, né, ao longo desses 7 meses, elas não acompanharam tanto, né, os mesmos dias em que você estava na igreja. Então, muita gente não te conhece. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre a sua trajetória como ministro de música, as igrejas por onde você passou, até chegar aqui na igreja. Sim, Tiago, a Provideus, né, está com os irmãos aí cerca de um ano, né? Dentro desse um ano, a partir de janeiro, nós iniciamos o interinato aqui na igreja, né? Na primeira igreja aqui de Monte Alto. Mas em dezembro, agora dia 6 de dezembro, eu completo 10 anos de consagração ao Ministério da Música, né? Lá se vão 10 anos. Inclusive, se Deus nos permitir, dia 30, estaremos comemorando aqui o aniversário um pouquinho antecipado, né? Mas, fazendo um balanço, acho que mais ou menos ao longo desses 10 anos, umas 4 igrejas nós servimos ao Senhor. Eu comecei servindo ao Senhor lá em 2010, mais ou menos, final de 2010, na primeira igreja batista do Peró, auxiliando o pastor Felipe Pinto Lima. Depois nós servimos cerca de 1 ano e meio. Depois nós fomos servir na primeira igreja batista em São Pedro da Aldeia. Lá nós ficamos 6 anos servindo ao Senhor lá, auxiliando, primeiro momento, auxiliando o ministro de música Josinei Silvério, que hoje é ministro de música da primeira igreja batista em Cabo Frio, que foi meu professor no seminário, foi meu mentor, alguém a que eu respeito e considero muito. Então nós servimos ao Senhor 6 anos lá, 3 anos como auxiliar, 3 anos como ministro de música efetivo. A igreja, após o ministro de música Josinei ser convidado para servir ao Senhor na primeira igreja batista em bairro São João, a igreja nos fez o convite para assumir o ministério. A igreja nos consagrou, né, nós terminamos o seminário, a igreja nos consagrou e nós assumimos o ministério lá. Ao todo ficamos 6 anos trabalhando no Senhor. Depois ali nós assumimos o ministério da Igreja Batista Sião, fica ali no balneário de São Pedro da Aldeia, pastor Washington. Também aqui nós respeitamos, consideramos, o Senhor nos permitiu ficar ali até o meado da pandemia, cerca de 2 anos e 8 meses. Após, nós passamos um período mais ou menos de 7 meses sem exercer o ministério diretamente numa igreja local, na verdade, mas continuamos servindo ao Senhor, ajudando amigos, né? E aí montamos uma empresa chamada Música Fácil BR, né, e começamos a servir o Senhor a partir dessa empresa. 7 meses depois, o Senhor nos chamou, a gente recebeu um convite da primeira igreja batista em São Jacinto, né, dentre outras igrejas também, mas a igreja em São Jacinto foi onde Deus nos respondeu, né? E ficamos lá até esse momento, né, cerca de 4 anos, e a partir daí recebemos o convite da primeira de Monte Alto e aqui estamos para servir ao Senhor. E eu acabei falando errado, eu falei 7 meses, mas são 9 meses como interino, né? Começa em janeiro, verdade, então são 9 meses ao longo desse período. Porque passa tão rápido que a gente até se perde em alguns das datas. É verdade. Mas a gente teve ao longo desse ano muitas mudanças na história da igreja, tivemos novos projetos, né, recomeços de atividades que já tinham antes e que foram paralisadas, e muitas delas o próprio Ministério de Música foi o responsável. Eu queria que você falasse para a gente o que foi mais marcante ao longo desses 9 meses como interino, que já deu os primeiros passos para que agora, como titular, pudesse já continuar esse trabalho aqui na igreja. Tiago, eu acho que, assim, dentre alguns projetos, acho que 3 projetos me marcaram bastante e eu acho que trouxeram algo de relevante para a igreja,
né, e que tem ajudado muito a igreja na área da música, né? Eu não posso deixar de citar primeiramente o Ministério de Louvor. Quando nós chegamos aqui, era realmente uma área muito carente, né? Os irmãos precisavam muito de uma orientação, de uma ajuda, e junto com a equipe a gente conseguiu construir algo muito bom, né? E a partir daquilo que a gente construiu, isso foi dando frutos, né? Hoje nós temos cerca de 15 pessoas, mais ou menos, servindo ao Senhor no Ministério de Louvor, né? E tem sido bênção. Mesmo no interinato, a gente já viu esse crescimento, né? E agora, mais do que nunca, estando como titulado dos irmãos, a gente acredita que isso vai progredir mais e mais, esse projeto do Ministério de Louvor. Então, desses 3, o primeiro seria o Ministério de Louvor. O segundo, com certeza, é a escola de música, né? Hoje nós temos cerca de 25 pessoas estudando na escola de música. Nós reiniciamos a escola de música, né? Nós demos um formato diferente, né, a escola de música, e Deus tem abençoado, e esses músicos que foram formados já estão atuando, na verdade, né, um ano depois, já estão atuando, ou menos de um ano, na verdade, que a escola de música tem cerca de 6 meses, mais ou menos, 6 a 7 meses, já estão atuando no Ministério de Louvor, e isso nos dá muito prazer, né, e alegria. E, por último, dentre esses todos, mas destacando esses 3, é o trabalho com jovens também, né, em especial uma reunião de jovens que nós chamamos de Conexão Jovem, né, que tem trazido assim, muito conhecimento bíblico para os nossos jovens. E eu destaco esses 3, dentre alguns. Sim. E como é que está a sua expectativa agora para iniciar esse novo capítulo? É uma nova igreja, é um novo momento de trabalho. Como é que você está? Como é que está o coração para começar esse novo trabalho aqui na igreja? Não, Tiago, apesar de nós já estarmos aqui já há algum tempo, né, existe toda uma expectativa naquilo que está no nosso coração em relação a novos projetos, né? Essa igreja é uma igreja muito amorosa, muito acolhedora, né? O pastor é um pastor que tem muito potencial de liderança, e eu estou muito feliz de fazer parte desse colegiado, né? E nós temos muitas expectativas, na verdade. Sempre que eu chego numa cidade, numa igreja, né, se eu não me engano, acho que é a 5ª, nesses 10 anos, a gente sempre procura olhar não para dentro, mas para fora, até porque igreja vem da palavra eclésia no grego, quer dizer chamados para fora, né? Então a gente sempre pensa como a igreja pode ser relevante para o local onde ela está estabelecida, né? Então acredito que de repente essa seja a minha maior expectativa, né? Como o Ministério de Música vai ser relevante, né, no todo da igreja, porque a igreja não é só feita do Ministério de Música, mas o Ministério vai compor, né, compõe essa igreja, mas como o Ministério de Música pode ajudar a igreja, né, a proclamar a palavra de Deus no entorno dela, né, fazer diferença, a ser um imã, né, de pessoas que estão carentes da salvação. Então, a nossa expectativa é muito grande, eu estou bem animado, eu e minha família, nós estamos vindo realmente para somar e para contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui no bairro de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo. E baseado ao longo desses 9 meses, teve algum desafio que você enxerga na área de música dentro da igreja, que você agora, como titular, você planeja trabalhar? Algum problema que você observou, que você acredita que agora dá para a gente conseguir trabalhar para poder solucionar esse problema? É um grande desafio, eu acho que em qualquer igreja, na verdade, é a parte de canto, é a parte vocal. O ministro de música ele só pode fazer um trabalho efetivo nessa área realmente estando mais presente. Então, assim, era uma grande necessidade que nós conseguimos trabalhar e resolver parte, né, dessa necessidade como interino, mas agora como titular, com certeza a gente vai conseguir fazer um trabalho mais efetivo, né, e ter um resultado melhor. Destaco aqui, por exemplo, o coro Novo Canto, né? Nós tivemos algumas oportunidades, na verdade, de fazer alguns trabalhos, mas esse coro não perdurou. Então, agora, realmente, tendo um pouco mais de tempo, né, na igreja para dedicar, a gente acredita que esse problema, eu não chamo de problema, né? Mas eu acho assim, de algo que precisava de um olhar, precisava de uma dedicação de tempo maior, na verdade, para poder acontecer.
E o coro Novo Canto, por exemplo, é um exemplo disso, né? Dentre a preparação vocal da igreja, né, geral, realmente requer de um tempo maior, e agora a gente dispõe desse tempo, e com certeza nós vamos investir nisso. Agora eu quero falar um pouco sobre liderança. Cada líder tem uma forma diferente de trabalhar. Alguns líderes são mais dinâmicos, outros costumam dividir as tarefas entre equipe, costumam ser mais colaborativos. Como é que você enxerga a sua forma de liderança na área de música e no dia a dia da igreja? Tiago, eu acho que a liderança em igreja, existem, na verdade, vários tipos de liderança, né? Eu acho que a liderança que funciona na igreja cristã, não só em âmbito da igreja batista, é a democrática, né? E o líder, na verdade, que centraliza tudo, ele, na verdade, é um líder fadado primeiro ao cansaço e depois ao fracasso. Então, a minha liderança é uma liderança democrática e eu gosto muito de trabalhar em equipe. Não existe uma boa liderança sem relacionamento. Relacionamento é fundamental em qualquer instituição, principalmente na igreja, né? Assim que eu chego, nós, mesmo como interino, nós já temos uma equipe. Então, na verdade, essa equipe vai continuar, né? E queira Deus que mais pessoas vão agregar, né, nessa equipe. Mas eu gosto muito de trabalhar, de adotar esse estilo de liderança, o democrático, né? E eu gosto muito dessa ideia de trabalhar em equipe e de delegar tarefas. Então, para isso, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar essa questão de reuniões mensais, planejamento, né? Isso faz parte da dinâmica da liderança. Mas se eu fosse colocar assim em duas palavras, seria a liderança democrática e o trabalho em equipe. Essas seriam as marcas da minha liderança. E você falou agora sobre a questão de trabalho em equipe. E a gente sabe que no ministério nada funciona apenas com o ministro, né, com o líder. A gente tem várias equipes diferentes. O seu ministério, por exemplo, ele é uma das maiores equipes da igreja, né? Você tem pessoas que trabalham em som, multimídia, em coreografia, em teatro. Como é que você vê o papel e a importância do voluntário, do colaborador, na construção do ministério, junto com a liderança? A igreja é um lugar que as pessoas, na verdade, são exatamente isso que você falou, voluntárias. Então, o líder ele tem o desafio de conscientizar as pessoas, né, de que é um prazer servir ao Senhor. Então, eu acho que o que motiva as pessoas é justamente isso, é o prazer de servir ao Senhor, né, de ser útil para o reino de Deus. Então, o desafio está como o líder comunica isso, né? Como o líder passa para o seu liderado, para a sua equipe isso. Então, existe um desafio, é claro, né? Nem todos estão dispostos a servir, mas é aquilo que eu já falei, a gente vai orando, né? Vai buscando direção de Deus e Deus vai dando as melhores estratégias justamente para conscientizar esses irmãos que, para nós, é um privilégio servir ao Senhor. Então, a partir daí, a coisa vai acontecendo, o Espírito Santo vai ajudando e Deus vai abençoando o trabalho. Sim. E a gente está passando por uma espécie de mudança, né, uma transição entre as igrejas batistas do nosso país, né, principalmente na área de música, né? A gente tem visto hoje em dia, né, muita gente fala que a gente está na geração do worship, né, que são as igrejas mais escuras, a gente tem as músicas um pouco mais emotivas, mais lentas, muitas vezes repete muito os refrões, as estrofes, e enquanto isso a gente tem ainda, de forma muito expressiva nas igrejas batistas, a forma tradicional, né, dos hinários, de músicas de mais de 40, 50 anos atrás, que ainda são cantadas até hoje. Como é que você, como ministro de música, você vê um equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo na vida da igreja? Como é que você acha que os dois conseguem trabalhar juntos na hora de você realizar uma celebração ou um evento na igreja? É fato que a igreja não é feita só de jovens, ou também a igreja não é feita só de idosos, né, ou pessoas de meia idade. Você tem uma pluralidade na igreja de pessoas, né? O que a gente precisa encontrar é justamente o que você falou, o equilíbrio, né? Só que hoje a tecnologia ajuda muito o ministro de música, né? Eu digo aqui especialmente na música. A tecnologia ajuda muito. Então, por exemplo, nós temos um exemplo na questão dos hinos do André Valadão, por exemplo, que gravou um CD, pegou os hinos do cantor cristão, deu uma nova roupagem, fez um novo arranjo, usou instrumentos contemporâneos, e a partir daí, nessa época, já faz algum tempinho, né, os jovens passaram a cantar os hinos do cantor cristão, porque tinha uma nova roupagem, mas eram os mesmos hinos, as mesmas melodias, harmonias diferentes, tá certo, mas eram os mesmos hinos. E aí os idosos passaram a cantar também. Então, eu acho que o equilíbrio, né, do tradicional com o contemporâneo está em você
contextualizar aquilo que se produz, né? Usar os meios, as ferramentas que você tem hoje, sem desprezar o que foi produzido ontem, né? E aí você consegue ter essa dualidade, né? O tradicional e o contemporâneo convivendo junto, ou seja, os idosos tendo os hinos do cantor cristão sendo valorizados e os jovens tendo os cânticos, né? Sendo cantados. O que, na verdade, é um grande desafio para o ministro de música é utilizar muitas das músicas que são cantadas hoje em dia, porque nós da Igreja Batista, nós entendemos que a música precisa ser bíblica, né? Então, cantar a Bíblia é a nossa máxima, né? Eu acho que o mais difícil é isso, Tiago, é cantar a Bíblia, né? Encontrar hoje exemplos de músicas que são bíblicas para que nós possamos cantar na igreja. Eu acho que essa questão do equilíbrio do tradicional com o contemporâneo se dá com essa estratégia, por exemplo, que o André Valadão usou e é o que eu costumo usar, né? Usar os recursos de hoje sem desprezar o ontem. Sim, e você falou em tecnologia e isso já emenda a minha próxima pergunta. A gente está vivendo, principalmente, né, nos últimos 2 anos, mais ou menos, mais uma revolução tecnológica, né, com a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, entre outros conceitos que para muita gente ainda é algo novo. Um exemplo na área de música existe ferramentas de inteligência artificial que elas conseguem, com apenas um comando de texto, você compor a música inteira. Como é que você vê a aplicação da tecnologia hoje na área da música? Como é que você acredita que, até na própria liderança mesmo do Ministério, você consegue integrar a tecnologia com a área de música? A tecnologia é fundamental. Inclusive, eu sou um amante da tecnologia e sempre lanço mão dela. Eu acho que a questão da inteligência artificial ela tem que ser usada na música, principalmente no que tange a composição, por exemplo, arranjo, com muito cuidado, porque senão você fica muito dependente da máquina, né, e exclui a sua inteligência, né, a capacidade que Deus te deu para produzir, né? Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio aí. É muito importante essa ferramenta. Eu utilizo não de composição, né, mas, por exemplo, ferramentas que eu costumo utilizar no Ministério de Louvor, por exemplo, são sites de cifras, né, que já tem aplicativos, e você elimina ali o papel, você ganha tempo, né, ajuda aí a natureza, né? Então, assim, eu acho que toda a tecnologia é muito boa, na verdade, mas a gente nunca pode esquecer do talento, né, da capacidade que Deus nos dá. A tecnologia, na verdade, tem que ser um instrumento para ajudar a gente a louvar a Deus, né, e não nos substituir nesse papel, né? Até porque, por exemplo, muitas das vezes a inteligência artificial, na composição de uma música, ela pega uma teologia geral, né, e aí a gente corre um sério risco de descambar um pouco fora da teologia bíblica, né? E aí eu volto naquele assunto anterior, ser fiel à palavra de Deus. Nossas composições precisam ser fiéis. Então, volto a dizer, tecnologia é muito importante, eu uso a tecnologia, mas a gente não pode tirar o elemento humano nunca, né? A tecnologia tem que ser um recurso para nós, na verdade. Certo. E voltando a falar um pouco sobre igreja, a gente sabe que uma igreja ela não trabalha apenas um único ministério, ela é muito abrangente, né? Você tem não só estudo da palavra, você tem adoração, você tem evangelismo, você tem trabalho com diferentes faixas etárias. Como é que você vê a música sendo uma ponte para conectar os outros ministérios da igreja de uma forma única para trabalharem juntos? Como é que você vê essa integração através da música dos ministérios da igreja? Então, Tiago, eu não, tenho certeza, né? A música é um ministério da igreja que dialoga com todos os outros, né? Todos os outros, em algum momento, vão acionar o Ministério de Música para ter algum apoio. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, na verdade. Eu vejo o Ministério de Música como um grande integrador dos outros ministérios, né? Essa é a minha visão, né? Então, um exemplo, o Ministério de Música está presente no Ministério de Jovens, né? Por quê? Porque a grande maioria dos músicos são jovens, né? Mas o Ministério de Música também pode estar presente na MCM, que é a Organização das Irmãs, né? A partir de que a jovem casa, faz parte, né? Passa a fazer parte dessa organização até, né, a idade mais velha. Então, em que o Ministério de Música dialoga com a MCM, né? Não só dando suporte musical, né, mas nas programações em si. E, na verdade, eu vejo como uma grande oportunidade
essa questão da interação do Ministério de Música com todos os ministérios, e ele não só promove, ajuda, né, a cada um, mas promove essa integração, né, de todos. Eu acho que a grande vantagem é justamente essa. A gente, na verdade, é uma grande responsabilidade, né? Certo. A gente promover essa integração. Eu vejo como isso como uma grande oportunidade, entendeu? A gente ajuda, né, naquilo que nos é devido em termos de música, mas ao mesmo tempo promove, é o elo, na verdade, que liga os outros ministérios também de alguma forma. E tem alguma coisa que você já pode adiantar para a gente do que você tem em mente já a partir do próximo ano como ministro de música? Olha, existe um grande projeto, que é um projeto que eu sempre implemento onde eu chego. Como nós já estamos fazendo trabalho aqui, existem outros em andamento, mas esse eu acredito que ele vai surtir muito efeito. E o nome de Jesus vai trazer muitas almas, né? Muitas almas vão se render ao Senhor através desse projeto, que é o projeto de musicalização infantil. A gente, a partir de janeiro, já vai começar a fazer o mapeamento do bairro, né, rodar as escolas. Então, não é um projeto que se implementa já, né, existe todo um processo, né, mas que, a partir do momento que foi implementado, com pouco tempo, ele começa a dar resultados. Né, ele tem resultados de curto, médio e longo prazos. Né, inclusive, a própria musicalização, muitas das vezes, é base para a escola de música. Né, então, esse projeto, com certeza, vai ser uma novidade aqui, não só para a igreja, né, mas também acredito que para o bairro, né, quem sabe nós possamos até exportar esse projeto para outras igrejas aqui também e abençoar, né, essas igrejas que fazem parte também do reino de Deus. Então a gente tem essa carta na manga aí, da verdade. E eu não posso esquecer de falar também, esse é um assunto extremamente importante também, porque além de ministro de música, você também agora passa a ser ministro da juventude da igreja, né? Sim, verdade. É a primeira vez depois de 5 anos em que a juventude volta para a estrutura da igreja como ministério independente, e você já comentou com a gente algumas vezes o quanto que é um desafio para você assumir esse ministério de juventude. É verdade. Como é que você está vendo essa experiência, esse momento, e o que você já tem planejado para trabalhar com a juventude a partir do próximo ano? Tiago, para mim, liderar jovem é algo novo, né? Eu sou ministro de música há 10 anos e também sou seminarista de teologia. Então, conhecer mais da palavra de Deus e isso nos ajuda também e contribui na música. Mas liderar juventude é algo novo para mim, né? Eu já tive algumas experiências, mas não com essa responsabilidade tal como eu estou assumindo agora. Deus já tem nos abençoado muito nesse trabalho que nós temos feito ao longo dos meses. Nós começamos com 5 jovens e hoje temos cerca de 30 jovens. Então, nós vemos aí realmente a bênção do Senhor. Né? A gente tem caminhado, Tiago, com a juventude. Nesse momento, a gente acredita que vai dar muito fruto, conscientizando elas da importância de conhecer a palavra de Deus para poder defendê-la. Então, se eu puder resumir numa frase, nós temos trabalhado a defesa da fé com a juventude. Isso já tem surtido muitos frutos. Nós temos alguns testemunhos da onde esses jovens estão inseridos. Então, eu acho que esse é um trabalho também, né, aprove Deus de nós estarmos servindo também nessa área. Eu acredito que é um trabalho que vai dar muito fruto. Né? Já está dando a curto prazo, imagine a longo prazo. Então, a gente também tem uma expectativa grande e tem se preparado também, estudado e se dedicado para que o Senhor possa nos abençoar nesse ministério também. E já encaminhando para o nosso final, queria convidar você, caso você deseje, para falar um pouco com a igreja nesse momento, né? Algumas palavras iniciais. Acredito eu que a igreja está animada para esse novo ministério e tenho certeza que todos estão muito ansiosos para isso. Então, se você quiser falar alguma coisa para a igreja nesse momento, o espaço é todo seu. Amém. Meus irmãos, é um privilégio, né, poder servir ao Senhor junto com os irmãos. Aprove Deus de eu e minha família estarmos aqui e acreditamos que esse é o tempo de Deus. Então, a minha palavra para os irmãos é o seguinte: vamos em frente, né? Vamos juntos servir ao Senhor, né, e povoar o céu. Essa é a minha frase para os irmãos. Vamos juntos servir ao Senhor e povoar o céu. Que Deus nos abençoe. E com isso nós encerramos então esse momento. Felipe, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse nosso convite. O Felipe ele é o 8º ministro de música a assumir a igreja, o 4º como ministro consagrado.
E temos a certeza que, com 26 anos de história desse ministério, os próximos anos vão ser ainda mais abençoadores para a igreja através do seu trabalho. Então, Amém. muito obrigado por estar conosco aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe a sua vida também. Tenha uma ótima Amém. semana e a gente se vê em uma próxima oportunidade.